O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, o ministério de João Batista, começa assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Batizava João no deserto e pregava o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. E iam ter com ele toda a província da Judéia e os de Jerusalém, e eram todos batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro ao redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Venha após mim, um que é mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno de me curvar e desatar a correia de suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, subindo da água, ele viu os céus abertos, e o Espírito como uma pomba que descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E imediatamente o Espírito impulsionou-lhe para o deserto. E esteve ali no deserto 40 dias, e foi tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviam. Mas depois que João foi para o cárcere, Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E passando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que jogavam a rede no mar, porque eram pescadores. E lhes disse Jesus: Venham após mim, e farei que sejais pescadores de homens. E logo, deixando suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estando no barco, remendavam suas redes. E logo ele os chamou. E deixando a seu pai Zebedeu no barco com os servos contratados, foram após ele. E entraram em Cafarnaum, e logo no dia de sábado, entrando ele na sinagoga, ali ensinava, e se admiravam da sua doutrina. Porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: deixa-nos! O que tens a ver conosco, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Fica quieto e sai dele. E o espírito imundo, convulsionando e clamando em grande voz, saiu dele, e todos se maravilharam. De tal maneira que comentaram entre si, dizendo: Que é isso? Que doutrina nova é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhes obedecem. E se espalhou logo a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E agora, de Simão, jazia doente e com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando ele, tomando-a pela sua mão, a levantou, e logo a febre a deixou, e servia-os. E no final da tarde, logo ao pôr do sol, traziam para ele todos os que tinham enfermidades e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. E não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se pela manhã muito cedo, ainda escuro, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele, e achando-o, disseram-lhe: Todos te buscam. E ele disse-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para que pregue também ali, porque para isso vim. E ele pregava nas sinagogas deles, em toda a Galileia, e expulsava os demônios. E um leproso veio-lhe ao encontro, rogando, e pondo-se de joelhos, lhe dizia: Se queres, pode limpar-me. E Jesus, sentindo misericórdia dele, estendeu sua mão, tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E, tendo ele dito isso, logo a lepra se foi e ficou limpo. Então ele, advertindo severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém,
Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para testemunho a eles. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas procurava ficar nos lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Amém? Gente, é incrível, né? Como várias vezes a gente vê essa situação. Jesus fala para não falar e as pessoas saem falando. Então, o homem, ao não obedecer o que Jesus lhe tinha dito, deu aos inimigos de Cristo ocasião para acusá-lo. Em outras palavras, eles diriam que ele havia ignorado a lei, algo que obviamente ele não havia feito. Mas o homem sim, e isso apesar da advertência de Jesus. Porém, nós sabemos, nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é soberano. E todas as coisas cooperam para o bem. Essa desobediência desse homem levou a alguma aceleração, levou a algo que nós não entendemos e não sabemos. O que nos importa saber é que Jesus Jesus teve compaixão. No versículo 41 aqui diz assim que Jesus sentiu misericórdia dele. E isso fala muito do coração de Jesus. Jesus entende, sim, a nossa dor. Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Ele sabe o que é padecer. E por isso, ele é o único que pode nos entender. Até quando a gente não se entende. É por isso que ele pode ir tão fundo em nosso coração e nos resgatar de nós mesmos. Porque ele é o único que nos compreende muito bem. Jesus é de uma misericórdia, de uma humildade. Porque enquanto João estava ali pregando o batismo do arrependimento, chega Jesus para ser batizado por ele. E Jesus precisava se arrepender do quê? Mas isso nos ensina que se o próprio Jesus se submeteu ao batismo nas águas, que isso venha produzir em nós, venha trazer à nossa memória aqui. O que era aquele batismo de João Batista? Era o batismo do arrependimento. Então que essa palavra venha fluir em nosso coração e que nós venhamos ser levados por essa água, pela água do Espírito, que a gente permita que a água do Espírito venha lavar o nosso coração e venha nos levar ao arrependimento. Porque muito mais que culpar as pessoas de qualquer coisa que nos faça mal, nós também precisamos, isso é muito necessário, a gente sondar o nosso coração, a gente pedir para o Senhor, sonda o nosso coração e revela a mim o que há em mim que precisa ser lavado pelas águas do arrependimento. Eu preciso ter consciência do que em mim precisa ser colocado diante de Deus em arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Pai, eu pequei e eu não gosto dessa minha atitude. E eu me arrependo sinceramente de ter feito esse mal. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a andar em retidão. Me ajuda a andar em liberdade. Porque o verdadeiro arrependimento promove o verdadeiro perdão. A gente não pode passar a vida toda se culpando. Porque se o próprio Senhor Jesus já nos perdoou, quem somos nós para ficar segurando? Ai, mas eu não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar. Se Deus, sendo santo e perfeito, já olhou para você e te perdoou, abra mão desse orgulho de não querer se perdoar, de não se achar merecedor. Porque essa é uma